Capítulo 6. Dos direitos das pessoas portadoras de deficiências. Artigo 192. É dever do poder público municipal garantir ao portador de qualquer deficiência física, mental ou sensorial o total desenvolvimento de suas potencialidades e integração na vida cultural, econômica e social do município, obedecendo aos seguintes princípios. Inciso 1. Assegurar às pessoas portadoras de deficiência o direito à assistência desde o nascimento, incluindo a estimulação precoce e a educação de primeiro e segundo graus e profissionalizante, obrigatórias e gratuitas, sem limite de idade. Inciso 2. Atender prioritariamente nas áreas de habilitação e reabilitação em hospitais ou clínicas, com profissionais especializados e equipamentos necessários. Inciso 3. Promover a criação de programas de orientação e prevenção contra as doenças ou condições que sejam responsáveis pelas deficiências física, mental ou sensorial. Inciso 4. Proceder a atendimento especializado para os portadores de deficiência física, sensorial ou mental e de integração do adolescente portador de deficiência mediante treinamento para o trabalho e a convivência social. Inciso 5. Assegurar na rede municipal de ensino a educação especial aos deficientes físicos, mentais e sensoriais e aos alunos superdotados, em classes especiais nas escolas em cuja comunidade for comprovada por pesquisas a existência de deficientes. Inciso 6. Garantir verba específica para o atendimento à educação especial. Inciso 7. Manter convênios com órgãos públicos e entidades privadas para prevenção, atendimento, orientação e controle de deficiências, envolvendo as áreas de saúde e educação. Inciso 8. Criar, através do departamento competente, áreas próprias para a prática de esportes e atividades de lazer, especialmente equipadas para a utilização pelos deficientes, nas principais praças públicas existentes ou futuramente construídas no município. Inciso 9. Promover convênios com clubes de serviços, empresas, instituições públicas e privadas, para a criação e manutenção de abrigos comunitários para atendimento aos deficientes sem amparo familiar. Inciso 10. Fixar normas quanto às edificações de obras públicas e privadas, garantindo a obrigatoriedade de construção de rampas e acessos nos edifícios, vias e logradouros de acesso público. Inciso 11. Fixar normas para adaptação dos transportes coletivos para acesso dos deficientes, sendo que incentivos poderão ser regulamentados para as empresas concessionárias que aderirem ao programa de implantação de coletivos adaptados para o acesso dos deficientes. Inciso 12. Garantir a gratuidade nos transportes coletivos do município para a pessoa portadora de deficiência, conforme definições ditadas em lei ordinária, e seu acompanhante, sendo que a concessão de passe permanente ao acompanhante será efetivada conforme comprovada a necessidade. Inciso 13. Assegurar aos profissionais de ensino ligados à educação especial, treinamento e reciclagem para atuarem junto às classes especiais, bem como a criação de cursos e seminários de especialização. Inciso 14. Garantir a todos os profissionais envolvidos na educação do deficiente junto à rede municipal de ensino, ou outro órgão por ele subvencionado, a inclusão de um adicional mínimo de 20% de seus vencimentos, salários. Inciso 15. Proporcionar atendimento médico e realização de exame em outros locais quando não existir no município tais atendimentos, bem como transporte para o deslocamento do deficiente e seu acompanhante. Inciso 16. Criar banco de próteses, colchões d'água e medicamentos, para o pronto atendimento dos deficientes temporários e permanentes gratuitamente. Inciso 17. Promover debates comunitários, palestras, discussões, campanhas de esclarecimento a respeito da situação da pessoa portadora de deficiência em questões morais, físicas, educacionais, religiosas e profissionais. Inciso 18. Nos concursos públicos, assegurar ao deficiente igualdade de condições, adequando as provas à sua condição física, mental ou sensorial. Inciso 19. Fazer convênios com outros órgãos públicos ou privados para possibilitar a formação profissional dos deficientes, independentemente do nível de escolaridade. Inciso 20. Fornecer esclarecimentos que se façam necessários, das legislações federal, estadual e municipal, quanto aos direitos que são concernentes ao portador de deficiência, seus familiares e profissionais das áreas de saúde, educação e outras. Parágrafo único. Para cumprimento do disposto no presente artigo, fica assegurada a criação de uma equipe multidisciplinar, composta de psicólogo, neurologista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, pedagogo e nutricionista. Capítulo 7. Da criança e do adolescente.
Artigo 193. À criança e ao adolescente. O município de Barra Mansa assegurará todos os direitos e garantias fundamentais de pessoa humana reconhecidos na Constituição da República e nas leis federais, estaduais e municipais. Artigo 194. É dever da família, da sociedade e do município de Barra Mansa assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Parágrafo 1º. O ensino profissionalizante será ministrado de forma suplementar. Parágrafo 2º. A lei disporá sobre a criação e o funcionamento de centros de recebimento e encaminhamento de denúncias referentes à violência praticada contra crianças e adolescentes, inclusive no âmbito familiar e sobre as providências cabíveis. Parágrafo 3º. É dever do município criar programas de prevenção e atendimento especializado à criança e ao adolescente dependente de drogas e afins. Parágrafo 4º. Será garantido o acesso do trabalhador adolescente à escola, prevendo-se horário especial de trabalho em função do menor. Parágrafo 5º. Ao adolescente trabalhador, inclusive aquele em condições de aprendiz, ficam assegurados todos os direitos sociais e previdenciários previstos na Constituição da República. Parágrafo 6º. O município promoverá programas de assistência integral à saúde da criança e do adolescente, admitida a participação das entidades não governamentais. Parágrafo 7º. O município de Barra Mansa, junto com as associações comunitárias, deverá implementar centros de lazer e cultura, quadra de esportes e demais espaços que vierem oferecer formas comunitárias de diversão, garantindo, para isso, um orçamento para o esporte e o lazer. Parágrafo 8º. O município, através da Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Social, fará aplicação tópica de flúor em todas as crianças do município, com idade entre 0 e 7 anos. Artigo 195. Fica vedado o uso político partidário dos recursos financeiros e humanos, destinados ao atendimento da criança e do adolescente. Artigo 196. A família ou agrupamento familiar natural é sempre o espaço preferencial para atendimento da criança e do adolescente. Parágrafo 1º. É vedado ao poder público a transferência compulsória para outros estados e municípios que não de sua origem, das crianças e adolescentes atendidos direta e indiretamente por instituições oficiais, visando garantir a unidade familiar. Parágrafo 2º. O município eliminará progressivamente à medida que criar meios adequados que o substituam, o sistema de internatos para crianças e adolescentes carentes. Artigo 197. O município manterá programas destinados à assistência integral ao menor e à família, incluindo: inciso 1. Assistência social às famílias de baixa renda. Inciso 2. Serviço de orientação sexual à criança e ao adolescente. Inciso 3. Criação de casas destinadas ao acolhimento provisório de crianças e adolescentes vítimas de violência, em situação irregular de risco. Artigo 198. A administração punirá o abuso, a violência e a exploração, especialmente sexual, da criança e do adolescente, sem prejuízo das sanções cabíveis. Artigo 199. Em caso de conduta antissocial, a criança e o adolescente deverão ser conduzidos a órgãos especializados, que contêm com a permanente assistência social, atendo-se sempre à sua peculiar condição de pessoa em desenvolvimento, garantida a convocação imediata dos pais, responsáveis ou pessoa por ela indicada. Parágrafo único. Caso não haja responsável, deverá ser imediatamente notificado o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Artigo 200. O município garantirá, na forma da lei, a participação de entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente, na fiscalização do cumprimento dos dispositivos previstos neste capítulo, através da organização de Conselho de Defesa dos seus direitos. Artigo 201. Deverá ser criado, como órgão normativo de deliberação, vinculado ao Governo Municipal de Barra Mansa, o Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente, que terá por finalidade definir, acompanhar e controlar a política, as ações, assim como os projetos e propostas que tenham como objetivo assegurar os direitos da criança e do adolescente. Título 7. Do Meio Ambiente e da Política de Saneamento. Capítulo 1. Do Meio Ambiente. Artigo 202. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público municipal e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Artigo 203. O município, em articulação com a União e o Estado, observadas as disposições pertinentes do artigo 23 da Constituição Federal, desenvolverá as ações necessárias para o atendimento do previsto neste capítulo. Artigo 204. Compete ao município criar o Conselho Municipal de Meio Ambiente, de composição paritária, no qual participarão os poderes executivo e legislativo, comunidades científicas e associações civis na forma da lei, que terá, entre outras, as seguintes atribuições. Inciso 1. Controlar e fiscalizar a produção, estocagem de substâncias tóxicas, o transporte, a comercialização, a utilização de técnicas e métodos e as instalações que comportem riscos efetivos ou potenciais para a saudável qualidade de vida e meio ambiente natural de trabalho, incluindo materiais geneticamente alterados pela ação humana, resíduos químicos e fontes de radioatividade. Inciso 2. Requisitar a realização periódica de auditorias no sistema de controle de poluição e prevenção de riscos de acidentes nas instalações e atividades de significativo potencial poluidor, incluindo avaliação detalhada dos efeitos de sua operação sobre a qualidade física, química e biológica dos recursos ambientais, bem como sobre a saúde dos trabalhadores e da população afetada. Inciso 3. Estabelecer, controlar e fiscalizar padrões de qualidade ambiental, considerando os efeitos cinéticos e cumulativos da exposição às fontes de poluição, incluída a absorção de substâncias químicas através de alimentação. Artigo 205. Fica autorizada a criação, na forma da lei, do Fundo Municipal de Conservação Ambiental destinado à implementação de programas, projetos de recuperação e preservação do meio ambiente, vedada sua utilização para pagamento de pessoal da administração pública direta e indireta, ou de despesas de custeio diversos de sua finalidade. Parágrafo 1º. O Fundo Municipal de Conservação Ambiental será gerido e administrado pelo órgão ambiental do Poder Executivo Municipal, sob o acompanhamento e fiscalização do Conselho Municipal de Meio Ambiente, ficando reservada à lei a sua disciplina e operacionalização. Parágrafo 2º. Constituirão recursos para o fundo de que trata o caput deste artigo, entre outros. Inciso 1. 20% da compensação financeira a que se refere o artigo 20, parágrafo 1º, da Constituição da República. Inciso 2. O produto das multas administrativas e de condenações judiciais por atos lesivos ao meio ambiente. Inciso 3. Dotações e créditos adicionais que lhe forem atribuídos. Inciso 4. Empréstimos, repasses, doações, subvenções, auxílios, contribuições, legados ou quaisquer transferências de recursos. Inciso 5. Rendimentos provenientes de suas operações ou aplicações financeiras. Artigo 206. É vedada a concessão de recursos públicos, ou incentivos fiscais, às atividades que desrespeitem as normas e padrões de proteção ao meio ambiente natural e de trabalho. Artigo 207. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com soluções técnicas exigida pelo órgão público competente, na forma da lei sob pena de não renovação de seu alvará. Artigo 208. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente de obrigação de reparar os danos causados, de acordo com a lei. Artigo 209. É proibida a instalação de reatores nucleares, com exceção daqueles destinados à pesquisa científica e ao uso terapêutico, cuja localização e especificação deverão ser previamente aprovadas pelo Legislativo Municipal, após ouvidos o Conselho Municipal de Meio Ambiente e o Conselho Municipal de Saúde. Artigo 210. Aquele que utilizar recursos ambientais fica obrigado, na forma da lei, a realizar programas de monitoragem a serem estabelecidos pelos órgãos competentes. Artigo 211. Para assegurar a efetividade do direito previsto no artigo 203 desta lei, incumbe ao poder público. Inciso 1. Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Inciso 2. Preservar e restaurar a diversidade e a integridade do patrimônio biológico e paisagístico no âmbito municipal. Inciso 3. Promover, através do Conselho Municipal do Meio Ambiente, o zoneamento ambiental de seu território. Inciso 4.
Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Inciso 5. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Inciso 6. Estimular e promover o reflorestamento em área degradada, objetivando especialmente a proteção de encostas e dos recursos naturais hídricos, bem como a consecução de índices mínimos de cobertura vegetal. Inciso 7. Garantir o amplo acesso dos interessados a informações sobre as fontes de poluição, de degradação ambiental, qualidade do meio ambiente, situação de risco de acidentes e a presença de substâncias potencialmente danosas à saúde na água potável e nos alimentos. Inciso 8. Incentivar a integração nas escolas, instituições de pesquisas e associações civis, nos esforços para garantir e aprimorar o controle de poluição, inclusive no âmbito de trabalho. Inciso 9. Estimular a pesquisa, o desenvolvimento e a utilização de fontes de energia alternativa, não poluentes, bem como de tecnologias poupadoras de energia. Inciso 10. Firmar convênio com o IBAMA para fiscalização, em conjunto com o município, visando não se impedir o comércio, bem como preservar a fauna e a flora. Inciso 11. Desapropriar áreas por relevante interesse público ambiental destinadas à implementação de programas, projetos de recuperação e preservação do meio ambiente. Parágrafo 1º. Quando ocorrer a desapropriação na forma do inciso 11 do caput deste artigo, o órgão ambiental municipal terá o prazo improrrogável de 5 anos para implementar as ações ou políticas destinadas à área desapropriada. Parágrafo 2º. Não cumprido o prazo previsto no parágrafo 1º deste artigo, ou tendo a área desapropriada recebido destinação diversa da ambiental, o Tesouro Municipal deverá devolver ao Fundo Municipal de Conservação Ambiental o valor da desapropriação mais a atualização monetária, caso tenha sido utilizada a verba do fundo para pagamento das desapropriações. Parágrafo 3º. Compete ao Conselho Municipal de Meio Ambiente acompanhar o cumprimento do prazo previsto no parágrafo 1º, o qual, além de outras medidas, deverá cientificar a Câmara Municipal em caso de inobservância do prazo. Artigo 212. Os lançamentos finais dos sistemas públicos e particulares de coleta de esgoto sanitário deverão ser precedidos, no mínimo, de tratamento primário, na forma da lei. Artigo 213. O município exercerá o controle de utilização de insumos químicos na agricultura e na criação de animais para alimentação humana, de forma a assegurar a proteção do meio ambiente e saúde pública. Artigo 214. Nenhum padrão ambiental do município poderá ser menos restritivo do que os padrões fixados pela Organização Mundial de Saúde. Artigo 215. A iniciativa do poder público de criação de unidade de conservação, com a finalidade de preservar a integridade de exemplos dos ecossistemas, será imediatamente seguida dos procedimentos necessários à regularização fundiária, demarcação e estrutura de fiscalização adequada. Artigo 216. O poder público poderá estabelecer restrições administrativas de uso de áreas privadas, para fins de proteção de ecossistemas. Artigo 217. A conservação e uso racional da Mata Atlântica remanescente no território municipal é prioritária para o município, devendo a Prefeitura Municipal capacitar-se para exercer a administração da preservação de florestas, fauna e flora com participação comunitária. Artigo 218. As indústrias instaladas ou as que vierem a se instalar no município são obrigadas a promover medidas necessárias a prevenir e corrigir os inconvenientes e prejuízos da poluição e contaminação do meio ambiente. Parágrafo 1º. As que vierem a se instalar deverão, além do atendimento à legislação municipal, ter sua própria aprovação perante o órgão estadual competente. Parágrafo 2º. Deverão os responsáveis por estabelecimentos industriais dar, aos resíduos, destinos e tratamentos que os tornem inócuos aos empregados e à coletividade. Capítulo 2. Da Política de Saneamento. Artigo 219. O abastecimento de água, a coleta e a disposição adequada de esgotos e resíduos sólidos e a drenagem de águas pluviais deverão ser executadas observando-se, entre outros, os seguintes preceitos. Inciso 1. Prioridade para as ações que visem a proteção e a promoção da saúde pública. Inciso 2. No abastecimento de água, prioridade para o atendimento do consumo domiciliar, assegurando-se a todos os munícipes quantidade suficiente para a adequada higiene, com qualidade compatível com os padrões de potabilidade. Inciso 3.
A preservação do equilíbrio ecológico. Inciso 4. O melhor aproveitamento da estrutura física territorial das bacias hidrográficas e dos respectivos recursos hídricos, e a promoção do uso racional da água, visando a conservação deste recurso. Inciso 5. O incentivo ao desenvolvimento econômico. Inciso 6. A necessidade de planejamento das ações de saneamento básico, de modo integrado com o planejamento do desenvolvimento municipal e com as ações de saúde e proteção ao meio ambiente. Inciso 7. O reaproveitamento de resíduos de qualquer natureza, visando a conservação dos recursos naturais e energéticos. Artigo 220. O planejamento, o controle e a atualização das ações de saneamento contará com a participação dos usuários dos serviços quer domiciliares e comerciais, quer industriais, dos representantes dos trabalhadores, do Poder Legislativo e do Sistema Único de Saúde, a nível municipal. Título 8. Da Política Agrária, Agropecuária e dos Distritos. Capítulo 1. Da Política Agrária. Artigo 221. A política agrária do município tem como objetivo o desenvolvimento econômico e a preservação da natureza, propiciando justiça social e a valorização do homem do campo. Artigo 222. A função social da terra é cumprida quando a propriedade rural atende aos seguintes requisitos. Inciso 1. Aproveitamento racional e adequado. Inciso 2. Utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Inciso 3. Observância das disposições que regulam as relações de trabalho. Inciso 4. Exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Inciso 5. Assistência médica odontológica, clínica geral, ginecologia, pediatria, cardiologia e laboratorial. A. Controle da água com exames periódicos. B. Cursos permanentes de orientação de nutrição e higiene. Artigo 223. Compete ao município, através da Secretaria de Agricultura e de outros órgãos específicos, obedecendo à legislação específica da União e do Estado, promover. Inciso 1. Levantamento das terras agricultáveis próximas às áreas urbanas e adoção de medidas com o objetivo de preservá-las dos efeitos prejudiciais da expansão urbana, e nas áreas rurais, destinando-se preferencialmente à produção agrícola que mais lhe convier. Inciso 2. Controle estatístico dos estabelecimentos rurais, com indicação do uso do solo, produção, cultura agrícola e desenvolvimento científico e tecnológico das unidades de produção. Inciso 3. Convênios com entidades públicas federais e estaduais para regularização fundiária de áreas comprovadamente ociosas, bem como para implementação de projetos especiais nas respectivas áreas de recursos humanos, técnicos e financeiros. Artigo 224. O município deverá garantir a constituição do Cinturão Verde, com a finalidade de produzir alimentos essenciais à população e cujo parcelamento do solo será permitido dentro dos critérios do módulo rural estabelecido por lei federal. Artigo 225. As terras situadas fora da área urbana serão destinadas preferencialmente ao assentamento de famílias de origem rural ou projetos de proteção ambiental ou pesquisas. Parágrafo 1º. As terras devolutas incorporadas através de ação ordinária discriminatória, desde que não localizadas em áreas de proteção ambiental obrigatória, serão destinadas ao assentamento de famílias de origem rural. Parágrafo 2º. Entende-se por família de origem rural as de proprietários de minifúndios, parceiros, subparceiros, arrendatários, subarrendatários, posseiros, assalariados permanentes ou temporários, agregados, demais trabalhadores rurais e migrantes de origem rural. Artigo 226. Compete ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Agricultura, a criação de uma patrulha agrícola motorizada para atendimento ao pequeno e médio agricultor, independentemente de ser proprietário ou não da área. Parágrafo 1º. Os serviços prestados pela patrulha agrícola serão calculados a preço de custo, e pagos pelo produtor com o equivalente à mesma quantidade de produtos que ele pagaria na época do plantio. Parágrafo 2º. O pagamento mencionado no parágrafo anterior será efetuado na época da colheita. Artigo 227. Compete ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Agricultura, a criação e a administração do mercado municipal do produtor agropecuário. Parágrafo único. A regulamentação do funcionamento do mencionado mercado será feita pelo Executivo, com a aquiescência do Poder Legislativo. Artigo 228. Compete ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Agricultura, a criação e manutenção de um horto florestal municipal.
destinado ao cultivo de mudas de árvores nobres, frutíferas e outras. Parágrafo 1º. As mudas estarão à disposição dos interessados, mediante pagamento, bem como usadas pelo município para a arborização das ruas locais e dos distritos. Parágrafo 2º. Os recursos para viabilizar as ações rurais da Secretaria da Agricultura, principalmente com relação a fins de reflorestamento e conservação do solo, serão repassados pelo Executivo e oriundos de a. Percentual sobre a venda dos produtos rurais, da transferência da venda de imóveis rurais e o repasse do INCRA. b. Um percentual dos recursos que as empresas consumidoras de carvão e de madeira sejam obrigadas a recolher ao reflorestamento, na forma da lei. Parágrafo 3º. Tais recursos ficarão como fundo do município e sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Agricultura, que somente poderá aplicá-los nos fins previstos nos capítulos 1 e 2 do título 8. Artigo 229. Compete ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Agricultura, a criação e manutenção de reserva florestal, destinada à criação de animais silvestres regionais, em especial os espécimes em extinção. Capítulo 2. Da Política Agropecuária. Artigo 230. Compete ao município planejar o desenvolvimento rural em seu território observado o disposto nas Constituições Federal e Estadual, de forma a garantir o uso rentável e autossustentável dos recursos disponíveis. Artigo 231. O município terá um plano de desenvolvimento agropecuário, com programa anual e plurianual de desenvolvimento rural, elaborado por um Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, organizado pelo Poder Público Municipal, através da Secretaria Municipal de Agricultura, e com o uso dos recursos disponíveis, resguardada a política de desenvolvimento do município. Parágrafo 1º. O Programa de Desenvolvimento Rural, constituído de instituições públicas instaladas no município, produtores rurais e suas organizações e lideranças comunitárias, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Agricultura e que contemplará atividades de interesse da coletividade, será integrado por atividades agropecuárias, agroindustriais, reflorestamento, preservação do meio ambiente e bem-estar social, incluídas as infraestruturas físicas e de serviços na zona rural e o abastecimento alimentar. Parágrafo 2º. O Programa de Desenvolvimento Rural do município deve assegurar prioridade, incentivos e gratuidade do serviço de assistência técnica e extensão rural aos pequenos e médios produtores, proprietários ou não, e trabalhadores rurais. Artigo 232. Na Lei de Diretrizes Orçamentárias, Plano Diretor e no Orçamento Anual do município, deverão ser previstos recursos necessários para o cumprimento e execução do Plano de Desenvolvimento Rural e Anual, respectivamente. Artigo 233. Compete ao município, em articulação com o Estado e a União, apoiar a política agropecuária garantindo: inciso 1. O apoio à geração, à difusão e à implantação de tecnologia adaptada às condições ambientais locais. Inciso 2. Os mecanismos para a proteção e a recuperação dos recursos naturais e a preservação do meio ambiente. Inciso 3. A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro, EmaterRio, dotação mínima correspondente a 2% do Fundo de Participação do município, desde que esteja integrada ao planejamento da Secretaria Municipal de Agricultura, usando-se também dos recursos transferidos para cumprimento de programas locais, mediante convênio de prestação de assistência técnica e extensão rural com o município. Inciso 4. O estabelecimento de um calendário, bem como seu cumprimento, para a Secretaria Municipal de Agricultura proceder à vacinação periódica de todo o rebanho no município, devendo ainda a Secretaria Municipal de Agricultura fornecer, a preço de custo, a vacina para os pequenos e médios produtores. b. Conveniar com os municípios circunvizinhos para coincidência de vacinação, sobretudo nas propriedades fronteiriças com o município. Inciso 5. A criação de um banco de sêmen com a finalidade de melhoria do rebanho bovino no município, devendo o fornecimento do sêmen para os pequenos e médios produtores, ser a preço de custo. Inciso 6. As infraestruturas físicas, viárias, sociais e de serviço da zona rural, nelas incluídas a eletrificação, telefonia, armazenagem, irrigação, drenagem, transportes, segurança, assistência social e cultural. Inciso 7. Manutenção, conservação e ensaibramento das estradas vicinais, até a sede da propriedade rural. Inciso 8. O apoio com maquinaria de terraplanagem, da Prefeitura Municipal,
para prestar pequenos serviços aos proprietários rurais visando ampliação e melhoramentos, mediante as seguintes condições. A. O apoio acima mencionado deverá ser solicitado antecipadamente à Secretaria Municipal de Agricultura e realizado quando a maquinaria estiver realizando obras nas estradas próximas à propriedade requerente. B. Tais serviços serão realizados a preço de custo, entendendo-se como pequenos serviços um máximo de 20 horas. Artigo 234. O município cuidará da criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Capítulo 3. Dos distritos. Artigo 235. Compete ainda ao município, especialmente adaptada à zona rural, uma política destinada à saúde, educação, esporte e lazer, a saber: inciso 1. Saúde, assistência médica odontológica, clínica geral, ginecologia, pediatria e cardiologia, e laboratorial, e mais ainda. A. Controle da água com exames periódicos. B. Cursos permanentes de orientação em nutrição, higiene, saúde, prevenção de doenças, combate ao uso de álcool e do fumo. C. Programas de saúde, rede hospitalar e postos de saúde. Inciso 2. Educação. A. Substituir técnica industrial por técnica agrícola no currículo do ensino de 5ª a 8ª série do 1º grau, nas escolas da zona rural. B. Criar escolas multisseriadas nos locais distantes da sede do distrito, em aglomerados de propriedades rurais. C. Criar cursos de alfabetização de adultos e iniciação e alfabetização de crianças até a 2ª série, nas mesmas condições da letra anterior, em aglomerados menores. D. No caso específico reportado pela letra C deste inciso, tais aulas poderão ser ministradas por monitoras com escolaridade referente à 8ª série, no mínimo, do 1º grau. E. Criar, gratuitamente, ensino de 2º grau nas áreas rurais. F. Criar turno noturno regular, adequado às peculiaridades locais, em todos os níveis de ensino. Inciso 3. Esporte e lazer. A. Na sede dos distritos, criar, melhorar ou ampliar campos de futebol, quadras polivalentes e raias de malha, área de lazer, etc. B. Criar bandas de música, grupos de teatro, competições esportivas interdistritais, etc. Título 9. Disposições gerais. Artigo 236. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Artigo 237. Na aplicação, integração e interpretação das leis, decretos e outros atos normativos municipais, ressalvada a existência de normas específicas, observar-se-ão os princípios vigentes, quanto aos da Constituição Estadual e das leis federais. Artigo 238. O poder público municipal estabelecerá restrições às atividades comerciais que explorem a venda de armas de fogo e munições, bem como de material que possa causar dependência de qualquer natureza. Artigo 239. A não observância do disposto nos incisos 3 e 4, do artigo 79, desta lei orgânica, implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei. Artigo 240. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observados os princípios da Constituição da República e da legislação própria. Artigo 241. O controle dos atos da administração pública municipal será exercido pelo Poder Legislativo, pelo cidadão, pela sociedade, através de suas entidades associativas, e pela própria administração pública na forma prevista pela Constituição da República, pela do Estado do Rio de Janeiro e por esta lei orgânica. Artigo 242. A ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivos o bem-estar e a justiça social, sendo que as ações do poder público estarão prioritariamente voltadas para as necessidades sociais básicas. Artigo 243. Os orçamentos anuais, as diretrizes orçamentárias e o plano plurianual serão compatibilizados com as prioridades e metas estabelecidas no plano diretor. Artigo 244. Fica assegurado, ao servidor público municipal, a atualização dos seus vencimentos pelo índice oficial que for estabelecido pelo governo federal. Artigo 245. O pagamento do servidor público prevalecerá sobre qualquer outra despesa. Artigo 246. Além das diversas formas de participação popular previstas nesta lei orgânica, fica assegurada a existência de conselhos populares. Parágrafo único. Os conselhos populares são entidades autônomas com regulamentação própria e independente. Artigo 247.
O provimento dos cargos em comissão deverá ser feito de forma a assegurar que pelo menos 50% desses cargos sejam ocupados por servidor público municipal. Disposições transitórias. Artigo 1º. Os servidores civis do município, da administração direta, autárquica e das fundações públicas em exercício, na data da promulgação da Constituição da República, há pelo menos 5 anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no artigo 37 da Carta Magna, são considerados estáveis no serviço público. Parágrafo 1º. O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título, quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do caput deste artigo, exceto em se tratando de servidor. Artigo 2º. Até a promulgação da lei complementar referida no artigo 169 da Constituição da República, o município não poderá despender com pessoal mais de 65% do valor das respectivas receitas concorrentes. Parágrafo único. Quando a respectiva despesa de pessoal exceder o limite previsto neste artigo, deverá retornar aquele limite, reduzindo-se o percentual excedente à razão de 1/5 por ano. Artigo 3º. O município poderá, através de lei, estabelecer critérios de redução de despesas com pessoal do quadro permanente, incentivando a demissão voluntária. Parágrafo 1º. A demissão voluntária se dará a pedido do interessado ocupante de cargo isolado ou de carreira. Parágrafo 2º. Estende-se o disposto neste artigo aos servidores do Poder Legislativo, fundações e autarquias. Artigo 4º. As autarquias e fundações municipais promoverão a adequação dos seus estatutos e regulamentos às disposições desta lei, no prazo máximo de 180 dias, a contar da respectiva promulgação. Parágrafo único. As autarquias e fundações deverão encaminhar seus balancetes, bem como seus balanços, inclusive seus orçamentos-programas, para apreciação da Câmara Municipal, sendo os balancetes até o 15º dia do mês subsequente e o balanço até o dia 30 de março. Artigo 5º. Fica estabelecida a relação de 1:10, entre o menor e o maior salário do servidor ativo e inativo e pensionista, que não perceberão menos que um salário mínimo e meio, ressalvados os abatimentos e as vantagens legais. Artigo 6º. É estabelecido o prazo máximo de 6 meses, a contar da promulgação desta lei, para que os poderes do município assumam, mediante iniciativa em matéria de sua competência, o processo legislativo das leis complementares à lei orgânica, a fim de que possam ser discutidas e aprovadas no prazo, também máximo, de 12 meses da mencionada promulgação. Artigo 7º. O plano diretor do município deverá ser elaborado e aprovado no prazo de 1 ano da data da promulgação da lei orgânica, como previsto no artigo 39, das disposições transitórias da Constituição Estadual. Artigo 8º. Ficam estendidos os benefícios do Vale-Transporte a todos os servidores públicos municipais, da administração direta e indireta. Parágrafo único. O não cumprimento deste artigo implicará em crime de responsabilidade, sujeito às penalidades da lei. Artigo 9º. Somente por lei específica poderão ser criadas empresas públicas, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação pública. Artigo 10. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no artigo anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Artigo 11. O município cuidará para que seja instalada em seu território uma usina de reciclagem de lixo. Artigo 12. O município deverá providenciar destinação adequada ao lixo recolhido pela Prefeitura. Artigo 13. Deverá ser criada a figura do defensor do interesse público, que receberá e apurará queixas dos cidadãos que tiverem sido vítimas de injustiças praticadas pelos poderes públicos municipais, conforme dispuser lei complementar. Artigo 14. A Liga Barramancense de Desportos e o órgão oficial do município, relativamente às modalidades esportivas estabelecidas em seus estatutos. Artigo 15. O Conselho Municipal da Proteção da Criança e do Adolescente deverá ser instalado num prazo máximo de 60 dias, contado da promulgação da lei orgânica. Artigo 16. Deverá ser criado, como direito coletivo dos cidadãos, o Conselho Municipal de Direitos Humanos, que será mantido pela Prefeitura do município e constituído por membros indicados pela Câmara Municipal e pelas entidades representativas da comunidade, na mesma proporção. Artigo 17.
O Poder Executivo submeterá à aprovação da Câmara, no prazo máximo de 180 dias, contados da vigência desta lei orgânica, projeto de lei estruturando o Sistema Municipal de Ensino, conforme artigo 173, do presente diploma legal. Artigo 18. O povo de Barra Mansa será previamente consultado, mediante plebiscito, nos casos previstos nesta lei orgânica ou na forma da lei, quando o Poder Legislativo julgar necessário e buscando auxílio da Justiça Eleitoral. Artigo 19. O município assegurará ao servidor público que, por motivo de acidente ou de doença, se tornar inapto para exercer a função que vinha exercendo anteriormente, o direito à reabilitação e readaptação a uma nova função, sem perda de nenhuma espécie. Artigo 20. Lei municipal proibirá a instalação de estabelecimentos comerciais ou industriais que agridam o aspecto do local, principalmente depósitos de materiais usados, ferros velhos e os que manipulem materiais poluentes ou que favoreçam a proliferação de animais nocivos à saúde, em região central e em áreas residenciais nos bairros e distritos. Artigo 21. Fica garantido o fornecimento gratuito pelo município de projetos de construção, desde que a área a ser construída não ultrapasse a 70 metros quadrados. Artigo 22. Os conselhos municipais deverão ser integrados por representantes dos grupos ou organizações de mulheres, conforme regulamentação a ser expedida pelo prefeito. Artigo 23. O município elaborará legislação visando a proteção do Rio Paraíba do Sul, que conterá mecanismos inibidores de práticas poluentes, num prazo de 2 anos, contados da promulgação desta lei. Parágrafo único. Não será renovado o alvará de funcionamento das indústrias e firmas que não se enquadrarem nas normas legais de que trata o caput deste artigo, após a intimação para que o façam e uma vez decorrido o prazo destinado a esse enquadramento. Artigo 24. O Conselho Municipal Comunitário do Plano Diretor deverá ser instalado no prazo máximo de 60 dias, contados da promulgação da Lei Orgânica Municipal. Artigo 25. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto deverá custear e implantar, no prazo de 30 meses, a colocação de hidrômetros em todos os imóveis atendidos por abastecimento de água. Artigo 26. A lei disporá sobre concessão de benefícios fiscais, incentivos e isenções a empresas de qualquer natureza que concorram para o desenvolvimento tecnológico do país, desde que não sejam poluentes. Artigo 27. O município fica autorizado a instituir a Junta de Recursos Administrativos, com a finalidade de julgar, em penúltima instância, recursos de matérias funcionais. Artigo 28. A despesa decorrente do pagamento do pessoal dos poderes executivo e legislativo, bem como das autarquias e fundações do município, far-se-á impreterivelmente até o dia 5 do mês subsequente ao trabalho. Parágrafo 1º. A falta do pagamento a que se refere este artigo, ainda que parcial, implicará na atualização monetária dos vencimentos e vantagens em atraso, até a data de sua efetiva quitação. Parágrafo 2º. A diferença decorrente do disposto no parágrafo anterior será paga até o último dia útil do mês seguinte em que era devido, sob pena de nova atualização monetária. Artigo 29. O município poderá instituir, no prazo de 2 anos, o levantamento e demarcação dos limites de todas as áreas ribeirinhas. Parágrafo único. Somente poderão ser regularizadas as áreas já demarcadas. Artigo 30. O município poderá criar um instituto assistencial e previdenciário que assegurará proteção previdenciária e assistência médica dentária, hospitalar e laboratorial ao servidor e seus dependentes, além de outros serviços. Parágrafo único. O município estabelecerá por lei a proteção assistencial e serviço previdenciário aos servidores e seus dependentes. Artigo 31. Deverá ser criada a Comissão Municipal de Defesa do Consumidor. Artigo 32. Lei municipal cuidará da proteção da região compreendida entre o Distrito Sede, passando pela colônia Santo Antônio até o Distrito de Rialto, na divisa com Bananal, relativamente à ocupação do solo, visando a preservação das belezas naturais na área mencionada. Artigo 33. O município cuidará para que o pessoal do ensino seja lotado nos estabelecimentos educacionais mais próximos de sua residência. Artigo 34. O município terá um prazo de 180 dias, a partir da data da promulgação desta lei orgânica, para criar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural para, em conjunto com os distritos, estudar soluções para os problemas em comum, com orientação, planejamento e assessoramento. Artigo 35.
Será criado o Conselho Municipal de Transportes Coletivos, visando assegurar a participação da população organizada no planejamento e operação dos transportes no município, bem como o acesso às informações sobre o sistema de transporte coletivo municipal. Parágrafo 1º. O Conselho Municipal de Transportes Coletivos será integrado por representantes dos usuários e da administração municipal. Parágrafo 2º. O Conselho Municipal de Transportes Coletivos será instalado 60 dias após a promulgação desta Lei Orgânica Municipal. Artigo 36. O poder público, através de legislação complementar, estabelecerá critérios, normas, padrões de controle e fiscalização dos procedimentos relativos a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa ou tratamento, vedada a sua comercialização. b. Cadastramento de receptores segundo critérios científicos, proibida qualquer espécie de discriminação. c. Incentivo à implementação de recursos técnicos que possibilitem tais práticas. Artigo 37. A Secretaria Municipal de Saúde compete criar e implantar o Sistema Municipal Público de Sangue, Componentes e Derivados, Hemocentro, para garantir a autossuficiência, assegurando a preservação da saúde do doador e do receptor do sangue, integrando o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados, no âmbito de entidades federais e estaduais. Parágrafo 1º. O Hemocentro assegurará na sua composição setores operacionais de coleta, processamento, estocagem, distribuição e transfusão de sangue, seus componentes e derivados, bem como atuará na fiscalização e controle de qualidade. Parágrafo 2º. É terminantemente proibida a comercialização de sangue, componentes e derivados. Parágrafo 3º. O Hemocentro garantirá informações e acompanhamentos dos doadores e estimulará a consciência plena da doação. Artigo 38. O município garantirá proteção especial à servidora pública gestante, adequando ou mudando temporariamente as funções, nos tipos de trabalho comprovadamente prejudiciais à saúde da mãe ou do nascituro, sem que disso decorra qualquer ônus para o município posteriormente. Artigo 39. A administração pública direta, indireta e fundacional é vedada a contratação de empresas que reproduzam práticas discriminatórias de sexo ou raça na contratação de mão de obra. Artigo 40. O município, para assegurar as funções sociais da propriedade no âmbito de sua competência, somente aprovará os projetos de plantas e concederá habite-se aos conjuntos habitacionais com mais de 100 unidades, que assegurem espaços apropriados para instalação de lavanderias coletivas e creches às crianças de 0 a 6 anos. Barra Mansa, 5 de abril de 1990. Lúcio Teixeira. José Laerte de Elias. Erlei Andrade. Devanil Antônio Ferreira. Elisa Maria Ferreira, Francisco Bulos, Ismael Pinheiro, Ivando Nascimento, João Teodoro da Cunha Neto, Joaquim Guimarães Pitombeira Filho, José Abel Mariano, José Marques, José Maurício de Almeida, Luiz Batista de Barros, Miguel Osório Machado, Pedro Silva, Curti Coutinho, Henrique de Lima, Vicente Pedro Rodrigues, Valdir Balieiro Pacheco,